Olá e sejam bem-vindas a mais um vlog aqui no canal, começando mais um desafio. Eu tenho um tema específico que são romances de época. Separei uma série completa pra ler e eu já quero pedir pra vocês não estranharem uma coisa que talvez vocês vão ver ao longo do vlog, que são as minhas unhas manchadas. Eu passei a manhã inteira pintando o cabelo, então elas ficaram um pouco manchadas, tá um pouco estranho, parece que eu tô com alguma maldição assim que vai, sabe? Tipo o dedo do Dumbledore, mas ignorem. A série que eu vou ler ao longo dessa semana é o Clube dos Sobreviventes. Estou começando um pouquinho tarde hoje, porque como eu disse, passei a manhã pintando o cabelo, e aí agora eu preciso correr contra o tempo para conseguir ler o primeiro volume, que é uma proposta e nada mais. Nessa série a gente vai ter uns protagonistas masculinos sendo veteranos de guerra, então alguns têm algum trauma físico ou psicológico, e aí a gente vai acompanhar esses casais se formando e lidando com essas adversidades. E eu tô bem empolgada, já ouvi vários elogios a respeito dessa série, e eu espero que seja uma leitura rápida para eu conseguir ler o primeiro volume ainda hoje, tá? Já deu 2 horas da tarde aqui, então eu espero conseguir finalizar a leitura desse primeiro volume. Eu tinha um vlog pra editar hoje, que é o vlog que eu tenho que postar amanhã, mas não vai rolar. Eu vou focar nas leituras hoje, vou deixar pra editar amanhã mesmo, no dia de postar. Então, se ao longo do vlog você fosse interessando por esses livros, eu vou deixar todos eles linkados aqui embaixo no box de descrição. Comprando pelo meu link você me ajuda muito, porque eu recebo uma pequena comissão e você não paga nada mais por isso. Então é uma forma de apoiar o canal comprando uma coisa pra você mesmo, e pode ser qualquer coisa, não precisa ser só livro. E se você chegou aqui no canal agora, ficou curioso com esse negócio de desafio, 7 livros em 7 dias, o que essa louca tá fazendo, já aproveita pra se inscrever e ativar as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. Às vezes rola uns desafios meio doidos assim, mas no geral eu tento ser mais tranquila. E já deixa o seu like também se você gosta de um bom desafio. E é isso, vamos começar as leituras por aqui. Eu volto quando tiver as minhas primeiras impressões a respeito do primeiro volume. Estou um pouco desacreditada de que eu vou conseguir cumprir esse desafio, porque foi 1h30 de leitura, eu li 45 páginas e não tem nada me prendendo por enquanto. A gente tem um grupo de amigos, são 7 pessoas, que se reúnem todos os anos na mansão de um duque específico. E aí, pra começar aqui, esse duque, o filho dele morreu na guerra em Portugal, e aí a esposa dele depois acabou se matando depois disso, e rola uma lenda lá de que foi ele que matou a esposa, enfim. Aí tem vários outros integrantes nesse grupo que também são veteranos de guerra e passaram por algum trauma e tiveram que voltar pra casa pra se recuperar. E aí, nessa época que eles, tiraram esse tempo pra se recuperar, eles se recuperaram na casa desse duque que abriu o espaço ali pra eles e tudo mais, acabaram se tornando amigos e combinaram de se reencontrar ali todos os anos. Então a gente tem um cara que tá cego, o outro que teve as pernas, acho que esmagadas, e aí ele ainda anda com a ajuda de muleta, porque ele se recusou a amputar as pernas. A gente tem uma mulher também que ficou viúva porque o marido dela foi torturado. Tem um cara com uma cicatriz no rosto. Várias pessoas, assim, que passaram por alguma situação que tiveram que voltar pra casa. E aí eles se encontraram ali. E agora a gente tem essa mocinha que ela também tem um trauma,
quando ela... Pra começar que ela é viúva, só que também ela tem um problema na perna, porque ela caiu de cavalo há um tempo e ela nunca se recuperou direito, e um belo dia ela resolve fazer uma caminhada numa praia cheia de pedra, e ela cai, e aí um desses integrantes desse grupo, que eles chamam de Clube dos Sobreviventes, encontra ela e leva ela pra casa do Duque pra eles verem esse tornozelo, né, ver o que aconteceu com ela, pra ela se recuperar e tudo mais. E agora eles estão aqui conversando, trocando experiências, trocando histórias do passado, e eu tô assim, interessante, mas tá faltando alguma coisa. E vou seguir lendo, não tô dizendo que tá ruim, mas tá um pouquinho lento, tá mais lento do que eu esperava. Vou ver se depois que passar essa fase de todo mundo se conhecendo, eu consigo ler um pouco mais rápido. Fiz uma pausa pra lanchar, e agora já vão dar 6 horas da tarde. Vamos ver o quanto eu ainda consigo ler hoje, mas eu acho que não vai dar pra terminar hoje em si. Vou ter que dar uma corrida com esses livros amanhã. Sobre o primeiro dia de desafio, não consegui terminar o primeiro livro, não li nem metade do primeiro livro, estou na página 67 e realmente achei esse começo bem lento, e agora eu tenho um vídeo gigantesco para editar, sério, mais de 1 hora para editar, de vlog, que eu gravei da semana passada. Então eu vou editar esse vídeo primeiro, e aí enquanto ele renderiza eu pego a Clube dos Sobreviventes para continuar lendo. E aí eu espero que, assim, chegando na metade, pro final, o negócio fique um pouco mais interessante, porque se seguir nesse ritmo vai ser difícil ler os 7 livros essa semana. Então eu espero que a coisa melhore, e é isso. Tô um pouco decepcionada no momento, mas vou continuar. Enquanto eu me arrumo, queria conversar sobre o primeiro livro finalizado deste desafio, que no caso é Uma Proposta e Nada Mais. Eu terminei ele ontem, de noite, hoje já é quinta-feira, dia 7. Tipo, eu já devia estar no 3º ou 4º livro desse desafio, e eu acabei de terminar o primeiro. Assim, eu tinha muitas expectativas em relação a esse livro, principalmente porque ele parecia abordar uns temas mais diferentes do que a gente está acostumado a ver nos romances de época por aí. E eu tava com expectativas em relação a isso. Só que ele foi muito diferente do que eu tava esperando. E eu acabei me sentindo assim, não lendo um romance de época. Parecia que eu tava lendo um livro de drama pós-guerra, e aí tava mostrando a vida do personagem depois da guerra, e toda aquela coisa de trauma e readaptação à vida que ele tinha antes e tudo mais. Aí, em relação ao romance, eu fiquei, tipo, acho que essa foi a primeira vez que eu fiquei querendo mais romance em um romance de época, porque geralmente eu gosto de toda a ambientação da época e tudo mais, mas eu não gosto daquela coisa romance como se os personagens morassem numa caverna e nunca tivesse visto uma pessoa do sexo oposto na vida. E aí, esse livro foi tão... ele foi lento. Eu não digo lento em relação às coisas acontecerem entre os personagens, porque antes da metade eles já tinham ficado juntos lá. E aí, eles se conhecem logo no começo, que a personagem tá fazendo uma caminhada e ela tem o pé comprometido de um acidente que ela teve, né, alguns anos antes, acho que eu já falei sobre isso. E aí, eles se conhecem quando ele ajuda ela e tudo mais, e ela precisa voltar para a cidade, e ele não gosta da cidade, ele gosta de ficar no campo. Ele acabou de sair de um período de luto de 1 ano, que o pai dele morreu,
e agora ele é responsável pela madrasta dele e pela meia-irmã. E aí, tipo, ele tem um certo desprezo pela aristocracia, ele fica falando que são todos preguiçosos e que eles não trabalham, que eles vivem do dinheiro que é deixado para eles. Só que os amigos dele, que ele conheceu quando voltou da guerra, são, em sua maioria, aristocratas. Por mais que eles tenham ganhado títulos por causa da participação na guerra, como é o caso desse personagem, que eu já esqueci o nome, agora ele é um lorde, porque ele, né, participou lá de uma missão suicida, acabou meio que salvando o lado inglês da guerra, enfim. Só que ele não se acha parte da aristocracia, assim como alguns aristocratas também não consideram ele parte da aristocracia, só porque ele ganhou um título como recompensa pela guerra. Inclusive, muitos dos soldados que ele conheceu e que ele liderou nessa missão não gostam dele, pelo menos os que sobreviveram, né? Porque ele arriscou realmente muitas vidas e ele se culpa por todas essas vidas que ele colocou em risco e por todas as vidas também que foram perdidas nessa missão que ele liderou. E aí ele fica se culpando, fala que não merecia esse título porque ele não salvou ninguém e tudo mais. E aí nesse quesito a gente tem a Gwen, que é a menina lá do pé quebrado, tentando, né, falar pra ele, tipo, olha, não é bem assim, você salvou muita gente, por mais que muitos soldados tenham sido perdidos. Se a guerra tivesse continuado, teria sido muito pior. Então, assim, ele não tem nenhum trauma físico pós-guerra, né, como alguns dos amigos dele têm, mas ele tem essa questão aí com ele mesmo na cabeça dele, e chegaram a cogitar, tipo, internar ele, porque no meio da guerra ele meio que surtou e tudo mais, por isso que ele foi mandado para casa depois dessa missão. E aí, quando ele voltou para casa, o pai dele já estava quase morrendo e ele conseguiu ver o pai antes que ele morresse. E o pai, tipo, comprou uma posição para ele no exército, mas ele foi subindo, né, de patente lá dentro por causa do esforço dele. Então, não é que nem os aristocratas que ele despreza, que já chegavam lá na guerra, no exército, com um cargo alto, porque tinha dinheiro para comprar esse cargo alto. E ele foi subindo por mérito próprio. E aí, por isso que ele despreza um pouco também os aristocratas, principalmente os que conviveram com ele na guerra. E aí, quando ele voltou, né, conseguiu ver o pai dele antes do pai dele morrer, e ele mesmo tem orgulho da missão dele lá na guerra e tudo mais, mas tem esse quesito das vidas perdidas. E aí, quando ele passa esse 1 ano de luto, ele decide que precisa se casar, porque ele é responsável pela irmã, e a irmã dele, né, precisa se casar e tudo mais. Só que ele quer que a irmã dele se case bem, e a irmã dele quer conhecer a aristocracia. O sonho dela é ir num baile, e aí, para isso, ele acha que ele precisa se casar com uma aristocrata para a esposa dele apresentar os membros lá para a irmã dele. E a Gwen, ela também saiu de um período de luto aí, ela acabou de ficar viúva, quer dizer, acabou não, tem 7 anos que ela tá de luto, tipo, não tem interesse em conhecer mais ninguém, não tem interesse em se casar de novo, até que ela conhece esse cara, que eu esqueci o nome. Eu literalmente esqueci o nome, não me vem, tipo, nada na cabeça. Só que ela é muito jovem e ela sabe que a sociedade é um pouco dura com mulheres que não são casadas, né, mesmo que sejam viúvas. E ela começa a cogitar conhecer alguém na próxima temporada e tudo mais, até que ela conhece esse cara. E aí eles não vão interagir muito na história, e foi isso que me deixou um pouco incomodada, porque geralmente eu gosto dos romances de época quando tem tipo, o casal se alfinetando ali, né, e tudo mais, durante o livro todo, e a gente sabe do que vai dar, obviamente. E aí, tipo, nesse livro o casal quase que não interage, e eu ficava tipo, como é que vocês vão ficar juntos se vocês nem interagem? Tipo, a mulher vai embora da casa lá que estavam ajudando ela a se recuperar do pé quebrado, torcido, da caminhada. Aí depois ele também vai embora pra casa dele, e eles ficam um tempo sem se ver. Depois ela fala que vai ajudar
a irmã dele a conseguir um convite pro baile, para ser apresentada pra aristocracia e tudo mais. E aí eles mal vão mantendo contato, mesmo que a Gwen esteja ajudando a irmã dele. E assim, o cara já é bitolado com essa coisa dele não gostar da aristocracia, e a Gwen é uma lady, o marido dela era visconde. E... ai, vai ser difícil fazer esse delineado falando. Enfim, o que pareceu é que eles estavam mais preocupados em apontar a diferença um do outro e ficar arranjando desculpa para eles não darem certo, do que tentar quebrar o padrão ali de que aristocrata só se casa com aristocrata, classe média com classe média e tudo mais. E aí a mulher também, tipo, toda hora humilhando o cara, tipo, às vezes eles trocam umas farpas assim, mais no sentido de brincadeira, e eles entendem que é uma brincadeira, mas tem umas horas que ela fala uns negócios assim meio desnecessários. Outra coisa que eu queria ter visto mais também, além do romance, é a interação entre os próprios membros do Clube dos Sobreviventes. Eu queria ver, tipo, eles interagindo entre si, porque eu sei que eles fazem piada com os próprios traumas e tudo mais. E eu queria ter visto mais disso. Só que eu sei que isso eu vou ver ao longo de cada livro, porque cada um desses personagens vai ter um livro pra si. E agora eu já comecei o segundo volume, mas eu não avancei muito, então daqui a pouco eu falo mais sobre ele. E assim, queria ter visto um pouco mais dessa interação com eles, ou eles tentando ajudar o cara lá a conquistar a menina, se metendo em alguma confusão, mas não tem nada disso. É tudo muito seco, assim. Eu senti falta de um clima a mais. Tipo, o cara, ele passou um tempão na guerra, voltou, ficou de luto pelo pai e tudo mais, ele nunca cortejou uma dama e ele não sabe como é que faz isso, então tipo, ele tá aprendendo e a mulher o tempo todo criticando as coisas que ele faz, tipo, tá, beleza, ajuda ele a entender como é que as coisas funcionam, ao invés de ficar criticando o que o cara tá fazendo. Então assim, não é que eu não tenha gostado do livro, eu dei 3 estrelas e meia, mas eu realmente acho que poderia ter alguma coisa a mais, tipo, faltou mais interação ali do casal, ou faltou até mais dos outros personagens em volta deles, tinha muito... eu acho que a autora se preocupa muito em tentar mostrar pra gente o que se passava na cabeça de cada um, o que cada um do lado ali do casal estava pensando em cada momento. Então, tipo, a gente via que na cabeça da Gwen, ela ficava se perguntando se ela não estava muito velha para se casar de novo. Ela o tempo todo pensando no que seria mais conveniente para ela, tipo, só para dizer que tá casada, ela não queria se casar com alguém que ela realmente se apaixonasse de novo e tudo mais. E eu, tipo, você vai ficar o resto da vida com essa pessoa, você vai ficar com alguém, tipo, que você não sente nada e tudo mais. E o cara, que esqueci o nome, só conseguindo pensar nela, mas não sabendo como chegar, porque ela era da aristocracia e não sei o que, e eles tinham todas as suas regras. Então, assim, a gente tem muito do que se passa na cabeça dos personagens, mas falta eles agirem e colocar o que eles pensam pra fora. Breve atualização sobre o segundo volume da série Clube dos Sobreviventes. Estou tentando fazer essa leitura de 50 em 50 páginas para ver se eu realmente fico focada, tendo uma meta fixa e, né, fazer essa leitura render mais. Então eu já coloquei aqui os marcadores a cada 50 páginas e eu já li em torno de 100 páginas. Não sei se eu vou conseguir mostrar agora. Ó, estou aqui na página 104, capítulo 8, ia falar 6, capítulo 8, então, e aí tenho aqui essas próximas metas para serem cumpridas. Depois eu falo melhor sobre o que eu tô achando da história, porque agora realmente tá um pouco escuro, a atualização não vai ficar boa, então eu só queria dizer isso mesmo. Eu tô presa nesse livro desde sexta-feira, e assim, não sei o que rolou, entendeu? Eu tava na vibe de ler romance de época, porém essa história aqui não me prendeu, essa série, esses personagens e todas as situações que a autora coloca aqui dentro, faz parecer às vezes que ela não tinha muito o que escrever e aí fica enchendo tudo assim de detalhe e aí nada acontece. Então assim, tá chato. Por exemplo,
É uma coisa que eu falei que aconteceu lá no primeiro livro, que me deixou incomodada, era o fato de que os personagens mal interagiam entre si. Tipo, o casal, os personagens que iam ficar juntos no final mal interagem entre si. A maior parte é a gente tendo ali os pensamentos deles, os detalhes do ambiente onde eles estão, os móveis, a cor do céu, a cor das paredes, a textura das cortinas. Eu não quero saber disso. Eu quero os dois tretando, se alfinetando, entendeu? Eu quero interação entre os personagens. E quase não tem. E aí eu tô tipo assim... acontece alguma coisa, pelo amor de Deus. E tá a mesma coisa aqui. Os personagens mal interagem. E quando interagem, fica os dois meio assim... será que eu falo? Será que eu não falo? E... ai, que agonia. Mas é isso, eu vou finalizar essa leitura. Venho contar pra vocês as minhas impressões sobre esse segundo volume. Não sei quando que eu vou terminar essa série, porque no momento não estou com a mínima vontade de ler todos os livros dessa série. Eu ainda não tô nem na metade. Isso aqui foi os marcadores que eu coloquei, porque eu falei que eu tava lendo de 50 em 50 páginas, né? Daí eu coloquei os marcadores. E aí, conforme eu for chegando nessas 50 páginas, eu vou fazendo pausas, seja pra trabalhar, seja pra assistir algum vídeo, ou dar uma relaxada, enfim. Então eu estou aqui na página... então eu estou aqui na página 116, eu tenho mais aí 1, 2, 3, 4 sprints pra fazer. Eu devo levar mais ou menos aí 1h e pouquinho pra ler essas 50 páginas, vezes 4, então eu ainda tenho mais umas 5 horas mais ou menos de leitura pra hoje. E aí no final do dia eu venho contar pra vocês se eu conseguir finalizar ou não. Confesso que já considerei até abandonar isso aqui, tá? Pensei, mas assim, como é um livro curtinho e cada livro da série é pra um personagem diferente, então eu posso deixar pra ler os próximos livros mais pra frente. Eu não vou ficar sentindo falta de um desfecho pra história, sabe? Como se fosse uma série de fantasia, por exemplo, né? Que eu preciso sempre ler o próximo pra saber o que vai acontecer com a situação ali em si. Aqui não, então eu me sinto em paz se eu não ler a série inteira de uma vez. Então eu vou lá ler as próximas 50 páginas, vou atualizando conforme eu achar necessário, mas só queria dizer isso, que não vai rolar ler a série inteira, porque eu estou me sentindo travada e eu quero ler outras coisas. Vamos finalizar esse vlog que já tá mais do que na hora, que eu já enrolei mais do que devia, mas eu finalmente consegui terminar a leitura do segundo volume dessa série, Uma Coordenada Mais. E esse livro conseguiu ser mais decepcionante do que o primeiro, porque... enfim, no primeiro eu ainda tava ali com esperanças, um pouco encantada com todas as expectativas que eu tinha criado. E aqui nesse segundo volume eu já tinha uma noção do que poderia acontecer baseada no que aconteceu no primeiro volume. E realmente foi... de 3 estrelas pra baixo, né, o que aconteceu aqui, tanto que eu dei 2,5 estrelas. E assim, eu não sei, eu tinha um pouco de esperança em relação a esse livro, porque pelo menos o personagem masculino seria um pouco engraçado, divertidinho. O personagem do primeiro livro, o masculino, ele era bem carrancudo, assim, sabe? Então eu tinha um pouco mais de esperança pra esse, mesmo sabendo que eu, né, não acharia perfeito, maravilhoso, por causa do primeiro volume. Mas então aqui a gente tem um romance entre uma menina que foi criada pelos tios... criada não, porque ela já tinha uns 15 anos quando o pai dela morreu, e aí os tios dela que foram cuidar dela. Mas ela não era muito bem tratada lá na casa com os tios dela, ela era tratada até pior do que um criado, e não tinha roupas boas, não tinha, tipo, um quarto decente pra dormir e tudo mais. Não comia junto com a família. E um dia ela vê o Visconde, Duque, Visconde, eu esqueci a posição dele. Ela vê o cara chegando em casa, que a casa dele é a vizinha da casa dos tios dela, e ela tá lá vendo ele,
os tios ficam sabendo e querem colocar a prima dela pra se casar com esse visconde que chegou, que faz parte do clube dos sobreviventes. Inclusive, ele ficou cego depois da batalha da guerra lá que ele participou. E aí, os tios dele meio que tentam armar pra cima dele com a filha deles, né? E a Sophie, ela vai tentar salvar o visconde dessa armadilha que os tios fizeram. E eles acabam expulsando ela e tudo mais, e o visconde se sente um pouco culpado por ela ter sido expulsa, por ter tentado ajudar ele, né, salvar ele de uma armadilha lá de um casamento. E aí eles fazem um acordo lá pra se casar e tudo mais, só que o tempo todo ela não se acha merecedora do que tá acontecendo, ela fica achando que acabou colocando ele em outra armadilha pra salvar ele de uma armadilha, e fica achando que todo mundo vai achar que ela armou pra ele, e ele tentando convencer ela do contrário, mas ele também não tem muita certeza do que eles estão fazendo, e é o tempo todo esse monte de pensamento negativo, será que vai dar certo, será que é isso? Pra que fez então? Entendeu? Pra que continua? Eu não entendi. É um monte de e se, e não fez sentido, entendeu? O tempo todo eles pensando que vai dar errado, e parece que tenta fazer o negócio dar errado, e eu tenho agonia dessas coisas, sabe? Assim, parece que o livro não tá pronto, parece que é um rascunho e a autora tá se questionando ali de que caminho que ela toma. Será que se ela tomar esse caminho vai acontecer isso, vai ser bom? Ou será que ela não deveria tomar esse caminho? Parece que não tá pronto. E aí foi chegando até o final do livro, e eles ainda com esses questionamentos, e eu tipo, gente, já passou o livro inteiro, já era pra vocês terem decidido alguma coisa, entendeu? Já era pra ter certeza de alguma coisa. E, enfim. E aí, aquele negócio da falta de comunicação. Foi cansativo esse daqui. Eu levei mais de uma semana pra ler um livro que eu facilmente conseguiria ler em um dia, mas foi muito cansativo. E eu não vou ler os próximos por agora. Tá bom esses dois aqui por enquanto, e eu não sei se os próximos vão seguir essa mesma vibe, se a autora vai tentar dar uma diferenciada, trazer um pouco mais de dinâmica pra essa história, porque esses personagens aqui realmente tá meio difícil de aturar. E foi isso. Eu queria que esse vídeo fosse uma indicação positiva de uma série, mas infelizmente esses livros não rolaram pra mim. É isso. Não tem mais o que falar. Estou bem decepcionada com essas histórias e não tenho grandes expectativas para os próximos livros dessa série. Nem sei quando que vou pegar eles. Talvez em algum momento assim que eu tiver um pouco mais livre de outras leituras que fazem parte de metas, porque agora eu tô bem atolada de metas. Ler esses dois livros deixou as minhas outras metas completamente atrasadas, porque eu queria ler a série inteira, mas não rolou, então eu tava tentando pelo menos finalizar o segundo volume pra ter uma noção melhor, né, do que falar aqui pra vocês, porque lendo só o primeiro livro da série realmente não tem muito o que concluir, então é isso. Mas eu espero que tenha rendido um bom vlog pra vocês e que vocês pelo menos tenham tirado alguma indicação daqui, se esse for o seu tipo de livro, se você gosta de alguma coisa assim um pouco mais dramática, com um pouco mais de empecilhos na história do casal ali, talvez possa ser um livro bom pra você. Nos comentários dos vídeos que eu mostro esses livros, tanto na TBR quanto, sei lá, outros vídeos de listas de romance de época e tudo mais, tem muitos comentários positivos, muitas pessoas que amaram esses livros, muitas pessoas que têm essa série como favorita. Então assim, não é porque eu não gostei que eu não tô indicando. Se você se identificou positivamente com alguma coisa que eu falei, né, tenta ler e ver se vai gostar, se vai funcionar pra você, mas pra mim não funcionou. E é isso, eu vou ficando por aqui com esse vlog. Preciso seguir com as minhas outras metas agora que estão atrasadas. E eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê em um próximo vídeo. E tchau!